Saúde em Revista. Olá amigos, mais uma vez nós estamos aqui no Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, tratando sobre sua saúde, tendo notícias, esclarecimentos, desvendando mitos e mistérios quando o assunto é saúde. E hoje nós vamos falar de uma condição, uma doença que atinge a grande maioria da população, que é a hipertensão arterial sistêmica. Pois é, eu me bato muito com relação à hipertensão arterial sistêmica, porque 1/3 da população adulta é de hipertenso. 1/3? Olha lá, hein? A cada 3 adultos, um deles tem a hipertensão arterial sistêmica. Então é algo muito recorrente e que precisa ser levado um pouco mais a sério. A pressão alta nem sempre é sintomática. Então muitas pessoas são portadoras de hipertensão arterial e nem sabem que estão com a pressão elevada. E este é o grande problema. De tal forma que, inclusive, na medicina a gente chama isso de uma doença, um assassino silencioso. Porque a condição de que, a partir do momento em que você não sabe que tem um inimigo, esse inimigo até pode ser mais fraco do que você, mas tem um elemento a mais, uma vantagem a mais sobre você, que é o elemento surpresa. E isso ocorre muito quando se fala em hipertensão arterial sistêmica. Sabe-se que o ideal da pressão arterial é 12/8. Esse é o ideal. Mas a gente sabe que pequenas variações você pode ter durante o dia. Então a gente considera aí um ponto acima ou 1 milímetro de mercúrio acima ou abaixo, normal. Então, por exemplo, 12/8, em torno de 13 a 11 para a máxima e em torno de 9/7, 9/7 a mínima, estaria razoável. Mais do que isso, a gente já começa a se preocupar, porque já vai sobrecarregando todo o sistema vascular. E o coração é que bombeia o sangue para o resto do nosso organismo através das artérias. E a artéria que sai diretamente do coração é chamada de artéria aorta. E quando você tem pressão alta, em última análise, você tem a pressão alta já na saída do coração. Com isso, o coração, que ele é um órgão basicamente constituído de músculo, ele começa a crescer, a se hipertrofiar, que é como alguém que faça muito exercício. É claro que os músculos acabam crescendo, e o coração também não é diferente disso. Ele começa a hipertrofiar, começa a crescer, no sentido de vencer essa resistência que é a pressão alta dentro dos vasos. E depois de um certo tempo que ele vai crescendo, ele vai consumindo mais oxigênio naturalmente, e o indivíduo então, tendo um maior consumo de oxigênio do músculo cardíaco, ele pode eventualmente ter uma insuficiência coronariana. Ele pode ter um comprometimento das coronárias e com isso ele pode infartar. Por outro lado, se ele não infartar, esse aumento constante do músculo cardíaco faz com que, depois de algum tempo, esse músculo entra em falência. E aí, esse coração que conseguia bombear com muita força, ele começa a bombear de uma forma insuficiente, não conseguindo mandar sangue para o resto do organismo com tanta eficiência.
E aí a gente começa a ter uma condição que é chamada de insuficiência cardíaca. É esse caso em que muitas vezes o indivíduo começa a ter inchaço nas pernas, falta de ar, cansaço aos grandes esforços, depois passa a ser um cansaço aos médios esforços, aos pequenos esforços, e muitas vezes ele começa a ter um cansaço mesmo em repouso. Esses casos indicam que o músculo cardíaco chegou numa falência tal que ele não consegue mais mandar sangue para o resto do organismo. É uma condição relativamente grave. Isso eu estou falando no coração, a pressão alta dentro do coração. Mas você pode ter a pressão alta e uma repercussão da pressão alta em todo o território do organismo. Então, por exemplo, se você tem a pressão alta dentro do cérebro, esses vasos também vão começar a se estreitar no sentido de proteger essas áreas nobres, diminuindo a oxigenação cerebral e podendo chegar a elementos, a situações críticas que o indivíduo acaba tendo um acidente vascular cerebral isquêmico, ou que nós chamamos de derrame. E esse derrame é justamente por morte do tecido cerebral, fazendo com que a pessoa tenha aí paralisias, tenha uma série de condições. Isso é quando tem uma falta de oxigenação, uma falta de irrigação sanguínea no cérebro. Mas pode acontecer um evento mais grave ainda, que é o rompimento de um vaso dentro do cérebro. E aí a pessoa tem o acidente vascular cerebral hemorrágico, que é uma condição extremamente grave e que invariavelmente pode levar o indivíduo à morte. Isso pode ocorrer também em outras áreas, como eu falei. E uma outra área que também é muito visada é o rim. O indivíduo começa a ter uma insuficiência renal. O rim já não consegue mais fazer a filtração. E com isso o indivíduo começa a ter uma insuficiência renal que muitas vezes acaba tendo que partir para uma diálise ou até mesmo um transplante renal. Então a gente vê que o assunto hipertensão arterial é algo realmente importante e a gente vê que muitas vezes as pessoas têm a sua pressão elevada e mesmo assim acabam negligenciando porque são praticamente assintomáticos, mas não percebem que com o passar do tempo ela pode ter consequências muito graves. Agora, 90% das hipertensões arteriais, a doença hipertensiva, é por uma condição orgânica que nós na medicina chamamos de idiopática, ou seja, sem uma causa definida. O que significa dizer que 90% das hipertensões arteriais não tem cura, porque na verdade não tem uma causa definida e a partir do momento que eu não tenho uma causa definida, não adianta eu querer estabelecer uma cura definitiva porque eu não vou ter como corrigir aquilo que está errado porque não existe alguma coisa, um fator palpável que eu possa eliminar com algum tipo de tratamento. Agora, nós sabemos que a outra pequena parcela de hipertensos é porque tem algum problema. Que problema é esse? Por exemplo, indivíduos que tenham um tumor na suprarrenal. Suprarrenal é um órgão que fica acima do rim, que quando a pessoa tem um comprometimento dessa suprarrenal, pode eventualmente desenvolver hipertensão arterial. E aí, fazendo o tratamento, se resolve. Ou às vezes a pessoa pode ter uma alteração já num comprometimento renal prévio que pode estar fazendo com que aumente a pressão arterial. Aliás, o rim e o coração
eles podem, o que a gente costuma dizer, podem ser o ovo ou a galinha, ou seja, o indivíduo com a pressão elevada, ele pode comprometer o rim e pode comprometer o coração. No entanto, indivíduos com problemas renais ou problemas cardiológicos também podem ter como repercussão o aumento da pressão arterial. Por isso que a gente diz, a sua pressão pode comprometer o rim ou o rim comprometido pode comprometer a pressão arterial. E tem outras situações também, por exemplo, o indivíduo que é extremamente obeso pode sim ser um fator de aumentar a pressão arterial. O indivíduo que ingere bebida alcoólica de uma forma crônica também é um outro fator. O cigarro é um outro fator de endurecimento dos vasos, levando a pressão, ao aumento da pressão. E o diabetes também é uma outra condição. Indivíduos que ingerem muito sódio, muito sal na sua dieta, também é um outro fator. Claro, e aí nós temos também os fatores de ordem psicoemocional, que também são elementos que podem contribuir muito para o aumento da pressão arterial. Então tem situações que nós não conseguimos remover, mas tem outras que nós conseguimos remover. Então, um indivíduo sendo hipertenso, independente de ser uma hipertensão essencial, idiopática, ou que tenha uma causa específica, nós sabemos que tem algumas medidas que são chamadas não medicamentosas, que ele pode adotar no sentido de reduzir essa pressão arterial ou tentar controlar, que seria justamente isso, a atividade física. E aí, quando eu falo em atividade física, o ideal seriam atividades mais de movimentos, os exercícios aeróbicos, natação, dança, corrida. Isso ajuda muito a reduzir a pressão arterial, reduzir o peso. Reduzindo o peso também você controla melhor a sua pressão arterial. Ter sempre um controle com relação ao sal, diminuindo bastante o sal da dieta e procurando ingerir bastante líquido, preferentemente água mesmo, porque a maioria dos outros líquidos, sejam refrigerantes, bebidas, tem uma certa quantidade de sódio. E aí não adianta você tomar um líquido para você urinar mais, para você eliminar sódio, sendo que nesse líquido contém sódio. Então, e até mesmo na água pura, nós temos uma certa quantidade de sódio, mas é uma quantidade pequena. Já nos diversos líquidos, e principalmente os gasosos, eles contêm principalmente bicarbonato de sódio, que é o sódio. Então, que não adianta nada, que é o sal. Então, o ideal é tomar água mesmo. E assim, você tendo uma tomada de uma verificação da sua pressão arterial que está elevada, o ideal é você procurar um médico para que ele faça um diagnóstico se você é realmente hipertenso ou se você teve só um episódio de pressão alta. E normalmente existem várias técnicas para se verificar isso. Primeiro é que deve ser visto pelo menos umas 2, 3 vezes para saber se você é ou não hipertenso. E existem exames, por exemplo, tem um exame que é muito simples, que é chamado de monitorização ambulatorial da pressão arterial. É um aparelhozinho que você fica aí 24 horas com ele, ele vai medindo a sua pressão nessas 24 horas, e aí com um intervalo mais ou menos de 10 a 15 minutos, e aí eu posso ter uma ideia real se você, durante essas 24 horas, você tem as características de hipertensão ou não, e aí vai ter que fazer aí um tratamento medicamentoso. Uma condição que nós precisamos ver é que
Existem vários mecanismos pelos quais uma pessoa é hipertensa. E assim, uma medicação que possa ser muito eficiente para você pode não ser para outro e pode até ser prejudicial a outra pessoa. Então, deixa com que o seu médico institua o melhor tratamento para você. Não faça como a gente tem visto, que muitas pessoas dizem: eu vi que a minha pressão estava elevada, como o meu pai toma determinado medicamento, eu tomar esse mesmo medicamento. Ou como minha esposa ou meu esposo toma um medicamento, eu vou tomar o mesmo medicamento. Não. Cada indivíduo tem uma característica. Tem aquele indivíduo que tem um excesso de líquido no organismo e aí precisa utilizar, ou que tem, pelas características, a gente sabe que precisa diminuir volume líquido, então nós vamos utilizar um diurético. Tem aqueles em que, associado à hipertensão, tem uma certa arritmia, então nós vamos usar medicamentos que têm um componente de antiarrítmico, ou indivíduos que é melhor diminuir a frequência cardíaca e diminuir o tônus do coração, é um outro tipo de medicamento. Ou em indivíduos que nós precisamos dilatar os vasos, as artérias, é um outro tipo de medicamento. Ou que sejam hipertensos, que têm um componente mais de ordem psicoemocional. Então aí nós precisamos utilizar medicamentos que sejam voltados para isso. Ou seja, cada indivíduo tem um tipo de medicação que seja ideal para ele. E uma outra ainda condição é que, mesmo que o indivíduo seja controlado da sua pressão arterial, com medicamento, com atividade física, não significa que ele curou da sua pressão arterial, que não precisa mais tomar medicamento. Em geral, a hipertensão arterial sistêmica ela é crônica e definitiva. Então, não abandone o seu tratamento para não ter os efeitos colaterais, os efeitos dessa hipertensão a longo prazo e ter surpresas. Então, é bom que você sempre consulte o seu médico para verificar o que está acontecendo com a sua pressão arterial. Esta é uma doença, como eu falei logo no início, que atinge 1/3 da população adulta, ou seja, a cada 3 pessoas, uma é hipertensa e precisa de cuidados para controlar essa pressão arterial. Bem, por hoje é só, e na próxima semana nós estaremos aqui mais uma vez trazendo um assunto interessante sobre sua saúde. E você que tem alguma sugestão sobre algum assunto que você gostaria que fosse abordado, por favor, mande a sua mensagem, que nós vamos trabalhar nesse assunto e trazer essas informações que sejam interessantes. Então, se inscreva no nosso canal e acione o sininho aí para não perder nenhuma postagem. E até semana que vem!